Muito antes da primeira pegada humana, um rei governava as águas do norte da África. Nem completamente terrestre, nem inteiramente aquático, mas perfeito para os dois mundos. Natureza Extinta apresenta O Senhor dos Rios do Cretáceo, Espinossauro. Há cerca de 95 milhões de anos, a Terra era um mundo radicalmente diferente. No norte da África, onde hoje se estendem desertos áridos, reinava um paraíso tropical. Rios largos cortavam a paisagem, alimentados por chuvas sazonais e pelo degelo de montanhas distantes. As margens eram cobertas por florestas densas de coníferas e samambaias gigantes, onde insetos uniam no calor úmido e répteis de todos os tamanhos disputavam território. Mas acima de todos os predadores, havia um soberano. Uma criatura tão singular que, por décadas, confundiu cientistas e alimentou a imaginação popular. Um titã adaptado não apenas para caminhar sobre a terra, mas para dominar as águas. Seu corpo, mais longo que um ônibus escolar, combinava força bruta com características incomuns para um caçador terrestre. Com um crânio estreito e alongado, lembrando o focinho de um crocodilo, essa fera possuía dentes cônicos, perfeitos para segurar presas escorregadias. No dorso, uma imensa estrutura óssea se erguia, formando uma vela que desafiava explicações. Seria um radiador biológico? Uma arma de intimidação? Ou uma bandeira viva para atrair parceiros? Até hoje, o mistério permanece. Suas garras dianteiras eram tão poderosas que poderiam segurar um peixe enorme com um único golpe, enquanto as pernas, mais curtas do que as de outros carnívoros gigantes, revelavam que seu trono de caça não era a planície, mas sim os rios e lagos. Ao redor, um ecossistema vibrante fervilhava de vida. Peixes gigantes, alguns do tamanho de carros, nadavam nas águas barrentas. Crocodilomorfos predadores espreitavam entre a vegetação, prontos para um ataque surpresa. Herbívoros como ouranossauros pastavam nas margens, atentos a qualquer sinal de perigo. E no céu, pterossauros de asas imensas sobrevoavam, mergulhando para capturar suas presas. Nesse cenário, o maior predador carnívoro conhecido pela ciência não reinava sozinho. Competia com outros caçadores colossais, como o Carcharodontosaurus, um parente distante do Tiranossauro Rex, que podia rivalizar em tamanho e força. Mas enquanto esses gigantes preferiam presas terrestres, o Senhor dos Rios explorava um nicho único, a caça aquática. Por muito tempo, os fósseis dessa criatura permaneceram ocultos sob a areia e o esquecimento. Quando finalmente vieram à luz, trouxeram mais perguntas do que respostas. Reconstruções mudaram, hipóteses foram derrubadas e novas evidências surgiram, pintando um retrato cada vez mais complexo desse predador anfíbio. Hoje, graças a avanços tecnológicos, simulações digitais e novas descobertas, estamos mais próximos do que nunca de compreender quem realmente foi esse gigante. Mas entre as certezas científicas e as lendas populares, permanece um espaço para o imaginário. O mesmo espaço onde nascem batalhas impossíveis, como a célebre disputa contra o tiranossauro, eternizada no cinema.
mas nunca ocorrida na realidade. Nesta jornada, exploraremos a verdadeira história dessa criatura extraordinária. Viajaremos por seu habitat perdido, reviveremos as descobertas de seus fósseis, compreenderemos seu corpo adaptado para dois mundos e analisaremos, com base em evidências, como ele caçava, vivia e, por fim, desapareceu. Prepare-se para mergulhar nas águas turvas do passado e encarar o enigma de um predador que não se limitava à terra firme. Esta é a história do gigante perdido da África, contado como nunca antes. O norte da África, há cerca de 95 milhões de anos, não se parecia em nada com o território árido e seco que conhecemos hoje. Naquele período do Cretáceo Superior, a região fazia parte de um vasto continente chamado Gondwana, e o clima era quente, úmido e marcado por estações chuvosas abundantes. Rios serpenteavam por planícies verdejantes, desembocando em deltas férteis e lagos imensos. As margens desses cursos d'água eram moldadas por florestas de coníferas e cicadófitas, intercaladas por campos de samambaias que se estendiam até onde a vista alcançava. Árvores altas forneciam sombra para rebanhos de herbívoros, enquanto arbustos e plantas aquáticas formavam refúgios ideais para presas e predadores. A vida ali era rica e diversificada, e cada ser vivo desempenhava um papel fundamental no delicado equilíbrio ecológico. As águas abrigavam uma variedade impressionante de criaturas. Peixes gigantes como o Onchopristis, com seu focinho repleto de dentes semelhantes a espadas, cortavam a corrente em busca de alimento. Havia também tubarões primitivos e enormes peixes ósseos, verdadeiras muralhas vivas que podiam atingir tamanhos descomunais. Entre eles, crocodilomorfos como os sarcossuchos, o supercrocodilo, de até 12 metros de comprimento, esperavam pacientemente pelo momento certo de atacar. No ar, reinavam os pterossauros. Criaturas como o Coloborrhynchus e outros membros desse grupo planavam sobre rios e lagos, mergulhando com precisão para capturar peixes. Suas asas membranosas podiam ultrapassar 6 metros de envergadura, tornando os predadores aéreos formidáveis. Em terra, herbívoros imponentes completavam o cenário. O Ouranossauros, com sua vela dorsal semelhante à de nosso protagonista, vagava em grupos pastando tranquilamente, mas sempre atento a qualquer movimento suspeito. Havia também saurópodes de médio porte e ornitópodes ágeis, que se refugiavam na vegetação ao menor sinal de perigo. Mas nem tudo era paz. Entre os predadores terrestres, destacava-se o Carcharodontosaurus, um gigante com mandíbulas serrilhadas, especializado em caçar grandes herbívoros. Seu território frequentemente se sobrepunha ao do caçador anfíbio, e embora competissem por espaço, raramente disputavam as mesmas presas. Essa separação de nichos alimentares foi o que permitiu que dois titãs coexistissem no mesmo ecossistema. A região também passava por ciclos climáticos que moldavam a vida. Durante as cheias, os rios transbordavam, inundando grandes áreas e espalhando nutrientes que alimentavam a vegetação e atraíam cardumes inteiros. Na estação seca, as águas recuavam, concentrando peixes e outros animais aquáticos em poços mais rasos, transformando-os em verdadeiros banquetes para predadores especializados. Para um caçador adaptado às águas, esse era o paraíso. Cada curva do rio, cada lagoa escondida, oferecia oportunidades para emboscadas.
A habilidade de explorar tanto a terra quanto o meio aquático dava a esse gigante uma vantagem única sobre todos os outros caçadores do seu tempo. Mas o que hoje sabemos sobre esse mundo não vem apenas de fósseis isolados. Sedimentos, registros geológicos e até marcas de dentes em ossos contam a história de um ecossistema vibrante, repleto de interações complexas entre espécies. Cada descoberta paleontológica na região do Kenkem, no Marrocos, acrescenta uma nova peça ao quebra-cabeça, revelando o papel central desse predador na teia da vida do Cretáceo africano. Era um mundo de abundância, mas também de riscos constantes. Sobreviver exigia adaptação, paciência e especialização. E nesse jogo de vida e morte, poucos foram tão bem equipados para reinar quanto o Senhor dos Rios. O início da história científica desse gigante remonta ao início do século XX. Naquela época, o norte da África era um território pouco explorado pela paleontologia, e as dunas guardavam segredos há milhões de anos. Foi nesse cenário que o paleontólogo alemão Ernst Stromer von Reichenbach iniciou suas expedições ao Egito, motivado por relatos de fósseis incomuns encontrados por beduínos e exploradores. Entre 1910 e 1914, Stromer liderou expedições que resultaram na coleta de fósseis extraordinários. Entre eles, ossos que não se pareciam com nada já descrito pela ciência. Vértebras alongadas com prolongamentos ósseos gigantes, dentes cônicos e um crânio estreito que lembrava o de um crocodilo. O material foi enviado para Munique, na Alemanha, e Stromer começou a montar o que seria o retrato inicial dessa criatura. Em 1915, ele publicou a primeira descrição científica batizando o animal de Spinosaurus aegyptiacus, o lagarto espinhoso do Egito, em referência à imensa vela formada pelas prolongações vertebrais. No entanto, mesmo Stromer tinha consciência de que seu conhecimento era limitado. Os fósseis estavam incompletos e não permitiam reconstruir o animal por inteiro. Ainda assim, o mundo científico ficou fascinado pela ideia de um predador com uma estrutura tão singular nas costas. Mas o destino guardava uma reviravolta trágica. Durante a Segunda Guerra Mundial, os fósseis originais ficaram armazenados no Museu Estadual de História Natural de Munique. Em 1944, um bombardeio aliado destruiu o prédio e, com ele, praticamente todo o material coletado por Stromer. Restaram apenas as anotações, desenhos e fotografias feitas pelo próprio cientista. Por décadas, o Spinosaurus permaneceu sendo um enigma quase total. Uma criatura conhecida apenas por fragmentos e pelo registro escrito. Foi apenas no início dos anos 2000 que a história começou a mudar. Novas expedições ao deserto do Saara, especialmente na formação Kenkem, no Marrocos, trouxeram à luz fósseis que pertenciam claramente ao mesmo gênero. Entre esses achados estavam vértebras dorsais com espinhos alongados, fragmentos de crânio e, mais recentemente, peças que revelaram uma cauda surpreendentemente adaptada para a natação. O pesquisador Nizar Ibrahim desempenhou um papel crucial nesse renascimento. Em 2014, ele e sua equipe apresentaram ao mundo uma reconstrução mais completa do animal, baseada em fósseis recém-descobertos e no reexame de peças mantidas em coleções privadas. Essa nova visão mostrava um corpo mais alongado, patas traseiras menores e adaptações evidentes para um estilo de vida semiaquático.
Entre os fósseis mais famosos, destacam-se os enormes dentes cônicos, medindo até 15 centímetros, ideais para segurar presas escorregadias. As vértebras dorsais, com prolongamentos que chegavam a quase 2 metros, revelam a magnitude da vela dorsal. Fragmentos de mandíbula mostram uma fileira de dentes quase uniformes, muito diferentes das lâminas cortantes de outros predadores terrestres. Cada nova descoberta reforça a ideia de que o lagarto espinhoso era único entre os dinossauros carnívoros. No entanto, a ausência dos fósseis originais de Stromer ainda é sentida. Se eles tivessem sobrevivido, talvez a ciência já tivesse resolvido alguns dos mistérios que ainda cercam esse enigma pré-histórico. A história de sua descoberta é, ao mesmo tempo, um conto de triunfo científico e uma lembrança de como o acaso pode moldar nosso entendimento sobre o passado. O que começou como um punhado de ossos no deserto se transformou em um quebra-cabeça global, reunindo cientistas de várias nações na busca por respostas. E, a cada nova escavação, o retrato do Senhor dos Rios se torna mais nítido. Reconstruir a forma desse predador é como montar um quebra-cabeça com peças espalhadas por um século de descobertas. Mesmo assim, o retrato que temos hoje revela um animal singular entre os dinossauros carnívoros. O corpo podia atingir mais de 15 metros de comprimento, com proporções incomuns. Tronco robusto, patas traseiras relativamente curtas e cauda longa. Essas características sugerem que, em terra, não era tão ágil quanto predadores totalmente terrestres. O crânio, estreito e comprido, chegava a quase 2 metros. Suas mandíbulas lembravam as de um crocodilo especializado em pesca, armadas com dentes cônicos e sem serrilhas, perfeitos para segurar presas escorregadias. As narinas, recuadas para trás do focinho, permitiam respirar enquanto parte do rosto permanecia submersa. No dorso, o elemento mais icônico, a vela, formada por prolongamentos ósseos que podiam chegar a 2 metros, sua função exata é debatida. Poderia ajudar na regulação de temperatura, servir como sinal visual ou até para impressionar rivais. Os membros anteriores eram fortes e terminavam em garras curvas, úteis tanto para capturar peixes quanto para lidar com presas em terra. Já as patas traseiras, curtas e robustas, podem indicar que passava parte do tempo numa postura quase quadrúpede, principalmente fora d'água. A cauda, descoberta em detalhe apenas recentemente, era larga e achatada, funcionando como uma barbatana natural. Essa adaptação o coloca como o único dinossauro carnívoro conhecido com cauda especializada para nadar, tornando-o um verdadeiro predador anfíbio. Cada parte do corpo revela um caçador moldado para dominar rios e lagos pré-históricos. Não era apenas um carnívoro que pescava por acaso. Era um especialista em caçadas aquáticas, capaz de mover-se com eficiência, tanto na água quanto nas margens que guardava como território. O território desse predador era moldado por rios largos, deltas e lagos que se estendiam pelo que hoje é o norte da África. Há cerca de 95 milhões de anos, a região era um paraíso aquático, repleto de peixes gigantes, tartarugas, crocodilos primitivos e até outros dinossauros.
Nesse cenário, ele reinava absoluto como um predador anfíbio, adaptado para aproveitar cada vantagem que o ambiente lhe oferecia. Sua dieta era dominada por presas aquáticas. Os dentes cônicos, aliados ao focinho alongado, funcionavam como armadilhas vivas para capturar peixes de grande porte, como Onchopristis, um peixe-serra com espinhos de até 2 metros, ou selacantos gigantes. Ao invés de perfurar e dilacerar, como fazia um tiranossauro, ele agarrava firmemente e mantinha a presa até que cessasse a luta. Fósseis encontrados mostram marcas de desgaste nos dentes, evidência de repetidas capturas de presas duras ou resistentes. Isótopos analisados nos ossos também revelam um padrão químico compatível com animais que passam grande parte do tempo na água, reforçando a ideia de que ele não era apenas um visitante eventual, mas um habitante quase permanente do ambiente aquático. As estratégias de caça provavelmente variavam. Em águas rasas, podia permanecer imóvel, com apenas o topo da cabeça e a vela visíveis, esperando que cardumes se aproximassem. Nas áreas mais profundas, usava a cauda achatada para impulsos rápidos, surpreendendo presas antes que tivessem tempo de reagir. Assim como crocodilos modernos, talvez atacasse também aves e répteis aquáticos que se aproximassem da superfície. Mas nem toda caça se limitava à água. Embora não fosse o mais eficiente caçador terrestre, certamente podia explorar as margens dos rios em busca de carcaças ou presas desprevenidas. Nessas ocasiões, suas garras dianteiras e a força do pescoço eram armas letais. Animais de médio porte que se aproximassem para beber água corriam risco. Um ataque rápido poderia arrastá-los para o fundo, onde seriam afogados antes de serem devorados. O comportamento territorial também deve ter sido marcante. Um predador desse porte precisava de vastas áreas para garantir alimento suficiente. Confrontos entre indivíduos provavelmente ocorriam, especialmente durante a estação de reprodução ou quando a comida se tornava escassa. A vela poderia servir como um aviso visual nessas disputas, permitindo que rivais se avaliassem antes de entrar em combate físico. É possível que a época de cheia dos rios fosse o período de maior abundância, com cardumes migrando e facilitando a alimentação. Na estação seca, a competição se intensificava e os predadores mais fortes e resistentes eram os que sobreviviam. Para um animal desse tamanho, cada refeição precisava valer o esforço. Caçar grandes peixes era mais vantajoso do que gastar energia com presas menores. Na superfície, sua silhueta era inconfundível. A vela recortando o horizonte aquático, a cauda ondulando lentamente e os olhos atentos vasculhando o ambiente. Na água transformava-se num fantasma silencioso, aproximando-se de suas presas sem deixar rastro. Para os habitantes dos rios pré-históricos, a presença desse caçador era sinônimo de perigo constante. Dominar tanto a terra quanto a água fez dele um dos predadores mais versáteis de todos os tempos. E é essa dualidade, entre a lentidão imponente nas margens e a agilidade letal sob a superfície, que consolidou seu posto como senhor dos rios cretáceos. O cinema imortalizou uma cena que ficou gravada na memória dos fãs de dinossauros. Um espinossauro enfrentando e derrotando um tiranossauro rex em combate direto. Mas na realidade, esse duelo jamais teria acontecido. Para começar, os dois viveram em épocas e lugares diferentes. O espinossauro dominava o norte da África há cerca de 95 milhões de anos.
O tiranossauro reinou na América do Norte por volta de 68 milhões de anos atrás. Entre um e outro, há um abismo temporal de quase 30 milhões de anos. Mais tempo do que separa o ser humano moderno do Australopithecus. E geograficamente, estariam separados por um oceano inteiro. Ainda assim, é interessante imaginar o que aconteceria se, por algum motivo, esses dois gigantes se encontrassem. Para analisar isso, precisamos comparar seus pontos fortes e fracos. O tiranossauro era um predador terrestre formidável. Media cerca de 12 metros e pesava entre 8 e 9 toneladas. Sua mordida é considerada a mais poderosa já registrada em um animal terrestre, capaz de exercer mais de 35 mil newtons de força, suficiente para esmagar ossos com facilidade. Suas pernas longas e musculosas lhe davam velocidade para curtas perseguições, e sua estrutura robusta lhe conferia grande resistência. O espinossauro, por outro lado, podia ser mais longo, chegando a 15 metros, mas provavelmente era mais leve em proporção, com um peso estimado entre 6 e 7 toneladas. Sua vantagem estava na adaptação à água, cauda propulsora, patas traseiras robustas para impulsos submersos e um focinho perfeito para agarrar peixes. Mas em terra firme, era mais lento e possuía menos resistência para confrontos prolongados. Sua mordida, embora forte, não tinha a potência esmagadora de um T-Rex. Num cenário terrestre aberto, o tiranossauro teria ampla vantagem. Sua mordida devastadora, força bruta e maior mobilidade tornariam o combate breve e letal. Bastaria um golpe certeiro na caixa torácica ou no pescoço para incapacitar o adversário. Porém, se a batalha ocorresse nas margens de um rio ou em águas profundas, a situação se inverteria. Na água, o espinossauro teria mobilidade superior e poderia atacar de ângulos inesperados, usando sua cauda como propulsor e as mandíbulas para morder e arrastar. O tiranossauro, desajeitado na natação, estaria em clara desvantagem e poderia ser afogado ou ferido gravemente antes de reagir. Mesmo assim, é importante lembrar que a natureza não se pauta por batalhas de campeões. Na vida real, predadores evitam confrontos diretos com outros grandes carnívoros, a menos que seja inevitável. O risco de ferimentos fatais é alto demais, e um animal ferido dificilmente sobreviveria. Assim, se por algum acaso esses dois titãs se vissem frente a frente, o mais provável seria que mantivessem distância, cada um preservando seu território e especialidade. A batalha mostrada nos filmes é puro espetáculo, mas serve como porta de entrada para discutir as diferenças entre esses predadores e como cada um foi um mestre absoluto no seu próprio domínio. O tiranossauro, senhor da terra. O espinossauro, soberano das águas. Dois mundos distintos, separados por milhões de anos, mas igualmente fascinantes. Além de caçador, o espinossauro influenciava todo o ecossistema. Ao consumir grandes quantidades de peixes, ajudava a manter o equilíbrio das populações aquáticas. Seus restos de caça alimentavam carnívoros menores, aves primitivas e até crocodilos. Era um elo-chave na teia de vida que conectava a terra firme e o ambiente aquático. O título de Senhor dos Rios não se devia apenas ao seu tamanho ou força, mas à sua capacidade de explorar um recurso vital que poucos outros podiam dominar. Enquanto as planícies pertenciam a outros predadores,
As águas profundas eram território exclusivo dele. Há cerca de 95 milhões de anos, os rios do norte da África eram um paraíso para o espinossauro. Mas como todo reinado, o seu também teve um fim. O desaparecimento dessa espécie está envolto em mistério, mas os paleontólogos acreditam que uma combinação de fatores pode ter sido fatal. Mudanças climáticas alteraram o curso dos rios e reduziram o volume de água, afetando diretamente a disponibilidade de presas aquáticas. Ao mesmo tempo, movimentos de placas tectônicas redesenharam o ambiente, isolando populações e diminuindo áreas de caça. Sem seu território ideal, o predador especializado pode ter encontrado dificuldades para competir com carnívoros mais adaptáveis a ambientes secos. Outro fator possível é o surgimento de novos competidores e predadores jovens que ocupavam nichos semelhantes. A especialização extrema, que antes era sua maior vantagem, pode ter se tornado uma armadilha evolutiva quando o ambiente mudou. Enquanto predadores terrestres podiam caçar diferentes tipos de presas, o espinossauro ficava limitado à pesca, uma estratégia que não funcionava bem em períodos de seca prolongada. Apesar de seu desaparecimento, o gigante deixou marcas profundas na história da Terra, não apenas nos fósseis, mas na imaginação humana. Sua redescoberta e reinterpretação no século XXI transformaram-no num símbolo do quanto a ciência pode mudar de rumo com uma única evidência nova. No cinema, ele ganhou fama mundial ao protagonizar batalhas fictícias que incendiaram debates entre fãs e cientistas. Nos museus, suas réplicas recontam a história de um predador diferente de todos os outros, lembrando que a diversidade da vida no passado foi muito mais complexa do que imaginamos. Hoje, o espinossauro é mais do que um dinossauro famoso. Ele representa um desafio constante à nossa compreensão do passado e um lembrete de que, por mais avançada que seja a ciência, sempre haverá espaço para revisões. Seu legado é duplo: o de um caçador soberano dos rios Cretáceos e o de uma peça-chave no quebra-cabeça da evolução. Talvez seja isso que o torna tão fascinante. Não sabemos tudo sobre ele. E justamente por isso, a história do espinossauro ainda não terminou. A cada nova escavação, há a chance de que outro fragmento venha à tona, mudando mais uma vez a forma como vemos esse senhor das águas. As águas tranquilas do delta começam a se mover. Entre reflexos dourados do entardecer, uma sombra desliza, silenciosa, como se fosse parte do próprio rio. A vela óssea rompe a superfície por um instante, antes de desaparecer novamente. É a imagem final de um mundo perdido, um eco distante de um tempo em que gigantes patrulhavam não apenas a terra, mas também as correntes profundas. O espinossauro foi mais do que um predador. Ele foi a prova viva de que a vida pode se moldar aos ambientes mais inesperados. Um dinossauro que rompeu as regras, trocando as planícies por águas turvas, as corridas velozes por emboscadas silenciosas e a luta pelo domínio terrestre pela supremacia aquática. Sua história é também a nossa, a história da busca incessante pelo conhecimento. Durante mais de um século, cientistas reconstruíram, erraram, corrigiram e se maravilharam com cada nova pista. E mesmo agora, com imagens e modelos 3D, ainda restam perguntas sem resposta. Ele nadava longas distâncias. Sua vela tinha função de exibição ou de termorregulação. Como exatamente caçava suas presas? Talvez nunca tenhamos todas as respostas, mas é justamente essa incerteza que mantém o fascínio vivo.
Cada fóssil encontrado, cada estudo publicado é mais um mergulho no passado, aproximando-nos do verdadeiro retrato desse Senhor dos Rios. E é aqui que a ciência e a imaginação se encontram. O que sabemos é baseado em evidências, mas o que imaginamos alimenta nossa curiosidade e nos impulsiona a continuar explorando. No fim, o espinossauro não desaparece totalmente. Ele vive nas histórias, nos filmes, nos museus e na mente de todos que se encantam com os mistérios do mundo pré-histórico. Se você chegou até aqui nessa viagem pelo Cretáceo, eu tenho um pedido. Curta este vídeo para que mais pessoas descubram a incrível história desse predador único. Inscreva-se no canal para continuar explorando comigo o universo fascinante dos dinossauros e da pré-história. E claro, compartilhe com aquele amigo que adora a ciência, porque histórias como essa merecem ser contadas. Até a próxima aventura. E lembre-se, a história da vida na Terra ainda guarda muitos gigantes à espera de serem revelados. Até a próxima aventura, aqui no Natureza Extinta.